Alô, alô, sextou! Salve, salve rapaziada, Guilherme Vidana no canal do YouTube da Stock Sports para trazer para vocês mais um vídeo falando sobre pré-jogo. Mas antes, segue a gente lá no Instagram, @StockSportsOficial, pode seguir a gente lá, vai lá, dou um tempinho para vocês. Se inscreve nesse canal, dê like no vídeo, compartilha e ativa o sininho de notificações, porque toda vez que você aí ativar o sininho de notificação, você vai receber a notificação no seu celular que chegou um vídeo novo e aí você vai lá dar uma olhada. Mas vamos falar sobre Marcílio Dias, exatamente, vamos falar de Marcílio Dias e Azures. Esse jogo que acontece na segunda-feira, no primeiro dia de junho, exatamente no dia 1º de junho de 2026, o Marcílio Dias entra em campo às 8h15 da noite contra o Azures em mais uma rodada válida pela fase de grupos da Série D, já tendo a classificação assegurada, né? O Marcílio Dias conquistou uma vitória na última partida, né? E conseguiu um empate, na verdade, né? Conseguiu um empate contra o São José. Eu tô tão acostumado a falar que o Marcílio ganhou, que dessa vez o Marcílio Dias empatou com o São José por 1-1 lá no Francisco Noveleto. Te trouxe até vídeo para vocês de pré-jogo, de análise de jogo, enfim. E esse empate, esse resultado deu a classificação para o Marcílio Dias para a segunda fase da Série D e automaticamente classificação para a Série D do ano de 2027. Mas vamos falar sobre esse jogo, o que eu espero. Cara, eu espero um Marcílio Dias muito modificado em quesito de escalação. Eu não imagino que o Lúcio Flávio vai querer colocar a força total no jogo, até porque sabe que o primeiro objetivo que precisava concluir era a classificação. Mas por outro lado, se classificar, ficar na liderança. Enfim, vou deixar a tabela aqui para vocês, que é do grupo, para vocês darem uma olhada. Cara, é uma coisa que assim, o Marcílio já tem que começar a analisar, e já deve estar fazendo isso, os possíveis adversários, né? Os possíveis adversários nessa segunda fase. O Marcílio tem um trauma do ano passado, que foi o confronto contra a Inter de Limeira, né? Empatando em 0-0 em Itajaí e perdendo por 2-1 lá em Limeira, com um gol no último minuto. Então, assim, precisa preparar também não só o físico, o tático, a estratégia, mas também o psicológico, porque muitos jogadores alguns atletas, não muitos, mas alguns atletas que estavam nessa partida contra o Inter de Limeira em Limeira, talvez carreguem esse fardo que vem do ano passado, e isso, querendo ou não, no futebol ele atrapalha bastante. Mas falando sobre o jogo contra o Azures, o primeiro jogo em Pato Branco foi um empate, né? Essas duas equipes elas estão se acostumando a se enfrentar. Lógico que muda muito o plantel, muda muito os jogadores, mas historicamente as equipes elas estão começando a se acostumar a se enfrentar, como se enfrentaram no ano passado, se enfrentando esse ano também. Cara, eu acho que assim, ó, o Marcílio deve mudar algumas peças do seu time titular, deve dar mais oportunidades para alguns outros jogadores que não vem tendo tanta minutagem, até para avaliar o que fazer na segunda fase, com quem vai jogar, quem vai enfrentar. Mas eu não penso no Marcílio Dias muito intenso, não. Acho que essa classificação ela dá uma aliviada muito no clima e alivia para os jogadores que vai estar dentro de campo também a não precisarem fazer correr tanto, ou correr tanto nem digo, mas assim, fazer tanto, porque ser tão intenso, porque você precisa pensar que você já está classificado, você tem um jogo importante na segunda fase, então não pode colocar o teu corpo, que é a tua máquina de trabalho, em risco. Então isso provavelmente é uma visão que a maioria dali de dentro tem, e que o Lúcio Flávio deve mexer algumas pecinhas para essa partida. A maioria deve ficar, mas um que outro deve ser testado. Acredito que talvez não no time titular, mas entre durante a partida, até para o próprio treinador entender, esse aqui ele entrega melhor como um ponta esquerda e não como um meia, então eu vou usar ele na ponta. Esse aqui me entrega mais como um meia, mas na ponta ele não vai bem, então desce para meia. Então assim, acho que esse jogo do Azures é mais assim um laboratório para a segunda fase. Acho que em termos mais claros, é um laboratório para o que o Marcílio vai apresentar na segunda fase. Porque daí, ali, tem que pensar para frente, tem que sonhar grande. Então, assim, são pequenos detalhes, mas vai ser um jogo interessante assistir. O Azures tem uma equipe muito boa também. Tem uma equipe que dá trabalho, sempre causa dificuldades para as equipes que enfrenta. Então vai ser um jogo interessante de acompanhar, até para tirar essa dúvida de que Marcílio vai vir
e também entender o que o Azures vai vir, como que o Azures vai vir, se ainda consegue resultados em pontuação, se caso vencer, consegue ainda uma classificação ou não. Isso tudo a gente vai descobrir no dia 1º de junho.